Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nas nossas últimas aulas nós vimos o conteúdo de estequiometria e vimos alguns casos gerais massa, casos gerais volume, casos gerais mol. Com esses conceitos dá para a gente responder a maioria das questões de estequiometria. No entanto, existem dois casos especiais que eu vou mostrar hoje para vocês nessa nossa última aula sobre estequiometria. Esses dois casos especiais são rendimento e pureza. Rendimento da reação e pureza dos reagentes, tá? Mas o que é isso? Antes de a gente ir para as questões, que vocês vão ver que não vai mudar quase nada do que a gente viu até agora, vocês precisam entender o que é rendimento e o que é pureza. Até agora, nós tratamos todas as reações como se elas ocorressem 100%. O que significa isso? Que até então, se eu tenho 100 gramas de reagentes, eu considero sempre que 100 gramas desse reagente vai se transformar em produto. Só que na prática, gente, não é assim. Na prática, se eu tenho 100 gramas de reagente, só 50, 70, 80, 90% desses reagentes é que vai realmente se transformar em produto. E isso a gente chama de rendimento da reação. Quanto de verdade, não é o que eu tenho, mas quanto de verdade vai se transformar em produto. Outra coisa que afeta bastante também é a pureza dos reagentes. Nem sempre o reagente que é utilizado na reação, ele é 100% puro. Às vezes existe no meio dele uma certa quantidade de impureza. E essa quantidade de impureza também vai fazer com que afete a quantidade final de produto que eu tenho uma reação. Tudo bem? Para que fique mais claro, eu vou citar um exemplo bem comum. Os pais de vocês, quando vão ao supermercado e compram 1 quilo de feijão, significa necessariamente que ali tem 1 quilo de feijão bom? Não, né? Muitas vezes quando se compra 1 quilo de feijão, por exemplo, depois você precisa escolher o feijão que presta do feijão que não presta. Esse feijão que presta, o feijão bom, normalmente ele é cerca de 90, 95% daquele quilo de feijão. Ou seja, se você comprou 1 quilo de feijão, quando você tira em torno de 10%, digamos que 10% de feijão que está estragado, só vai ficar 90%. Então a pureza daquele feijão seria, nesse caso, de 90%. E você concorda comigo que se eu diminuo a quantidade de feijão bom, ou seja, a quantidade que eu realmente vou colocar no fogo para cozinhar, você concorda comigo que vai diminuir a quantidade de feijão que eu vou fazer lá no final, que eu vou obter lá no final? Então, a pureza dos reagentes é da mesma forma. Quando um reagente não é 100% puro, ele vai diminuir a quantidade de produto que eu vou ter no final, tudo bem? O segundo ponto é o rendimento. Ainda considerando o mesmo exemplo, 1 quilo de feijão, suponha que você comprou o quilo, 10% foi perdido, ou seja, 100 gramas foi perdido porque era feijão estragado. Se tratava então da pureza desse feijão, mas o restante, digamos que depois de cozinhar todo o feijão, você colocou na panela, cozinhou todo o feijão, só que uma parte desse feijão era muito duro, tão duro que mesmo depois de você deixar horas e horas cozinhando, aqueles grãos de feijão ainda continuaram duros a ponto de você não conseguir comê-los, tá? Então, o que significa isso? Que o rendimento, quando você foi cozinhar, ele não rendeu 100% do que você tinha colocado. Digamos que você tinha colocado 900 gramas, mas não foi 100% desse feijão que conseguiu cozinhar. Digamos que foi só 80%. E aí você teria que ver, então, quanto iria gerar lá no final, porque se só 80% cozinhou, você concorda comigo que isso vai afetar a quantidade final de feijão que eu tenho nessa minha receita? Deu para entender com esses exemplos o que seria pureza e o que seria rendimento e principalmente como isso afeta o resultado final, a quantidade final de produto que eu vou ter? Nas reações químicas é da mesma forma. Nem todos os reagentes são 100% puro, ou seja, às vezes tem impureza ali no meio, isso afeta o meu resultado final. E nem todas as reações, na verdade a maioria das reações, elas não ocorrem 100%. Elas ocorrem 80%, 70% e aí por diante, tá? Então, vamos lá. Para que vocês possam compreender melhor esses conceitos de rendimento e pureza, tem aqui uma questão. Nós vamos resolver essa questão. Estão aqui os 4 passos que a gente já viu, tá? Aqui uma questão comum, igual as que a gente já tinha visto, tem apenas mais alguns detalhes, a gente vai ver. Olha, a questão diz assim, ó,
Qual a massa de água formada a partir de 45 gramas de gás hidrogênio, H2, sabendo-se que o rendimento da reação é de 80%. E aqui está a equação química, tá? Não está balanceada. O que eu preciso fazer? Aqui falou de rendimento da reação, ó, rendimento é de 80%. É um dado novo, é algo que eu ainda não sei fazer. Mas eu não preciso me preocupar com isso agora, eu preciso seguir aquele passo a passo que a gente viu. Qual o primeiro passo? Balancear a equação. Para balancear aqui, veja só, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui também eu tenho 2 hidrogênios no lado dos produtos, oxigênio. Aqui eu tenho 2, do lado dos produtos eu só tenho 1, então eu preciso colocar um 2 aqui, certo? Só que quando eu coloco esse 2 aqui, eu alterei também a quantidade de hidrogênio. Agora eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu só tenho 2. E para balancear eu também vou precisar colocar um 2 aqui. Agora eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, 4 hidrogênios do lado dos produtos. 2 oxigênios do lado dos reagentes, 2 oxigênios do lado dos produtos. Já lembra que o 2 está multiplicando aqui, tudo bem? Então a equação balanceada vai ficar assim. Se vocês tiverem dúvida, eu vou passar um pouco rápido por esses 4 passos. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar às aulas anteriores, onde eu explico com mais calma, tudo bem? Depois de balancear a equação, o próximo passo é calcular a massa ou o volume, se a questão vier em volume, ou a quantidade de mols das duas substâncias que eu vou utilizar para responder a questão, tá? Como é que eu sei quais são essas substâncias? Lendo a questão, ela vai me falar, tá? Nesse caso, olha, qual a massa de água? Percebe que está me perguntando a respeito da massa de água? Isso me faz saber que a massa da água ela é importante. E se eu sei que a massa de água é importante, eu preciso calcular a massa molar da água. Vocês já viram como a gente calcula a massa molar, tá? Desde a primeira aula que eu mostro a vocês. Se alguém tiver dúvida, volta lá nos vídeos anteriores, onde eu explico melhor sobre isso. Mas aqui a gente vai ir direto. Massa da água, nós sabemos que é 18 gramas por mol, tá? Para quem ficou em dúvida, repetindo, volta lá, que nos vídeos anteriores eu mostro bem direitinho e com calma como a gente calcula a massa molar de uma substância, tá? Continuando então aqui a leitura da questão, diz assim, ó, qual a massa de água formada a partir de 45 gramas de gás hidrogênio? Se o gás hidrogênio aparece aqui, concorda que ele está me dando essa informação que eu tenho 45 gramas de gás hidrogênio? Isso significa que o gás hidrogênio, H2, ele também é importante para mim. E mais do que isso, o valor que foi dado em relação ao gás hidrogênio é em gramas. Gramas, uma medida de massa. E sendo assim, eu também preciso calcular a massa do hidrogênio, tá? Do H2. A massa do H2, na verdade, é 2 gramas por mol. Vocês podem conferir, podem fazer aí. Então, já consegui fazer o primeiro passo, que é balancear a equação. Consegui também calcular a massa, nesse caso, das duas substâncias que eu vou precisar na questão, tudo bem? Terceiro passo, relacionar a massa, ou volume, ou mol, com os coeficientes estequiométricos da equação balanceada, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, ó, que eu tenho 2 gramas por mol, é a massa molar do hidrogênio, só que eu não tenho só 1 mol de hidrogênio, eu tenho 2 mols, ou seja, 2 vezes 2, eu tenho uma massa de 4 gramas de hidrogênio, tá? Da mesma forma, a água. 1 mol de água pesa 18 gramas, mas eu não tenho só 1 mol aqui na equação balanceada, eu tenho 2. Então, 2 vezes 18, 36 gramas de água, tudo bem? Preciso agora ir para o quarto passo, que é montar e resolver a regra de 3. Para que eu monte uma regra de 3, eu preciso identificar o que a questão está me dando de informação e o que ela está me pedindo, tá? Então, para fazer isso, a gente precisa ler a questão mais uma vez. Veja só, ela diz assim, ó, qual a massa de água? Tá vendo que está me perguntando a respeito da massa de água? Então, sendo assim, eu sei que eu vou procurar a massa de água. Eu sei que meu X vai estar aqui abaixo da substância água. Eu estou procurando uma certa quantidade de água, tudo bem? E a questão me dá a informação do seguinte, ó, que é formada a partir de 45 gramas de gás hidrogênio. Sendo assim, eu sei que o valor que a questão está me dando são 45 gramas de gás hidrogênio. E pronto, eu já tenho os 3 valores aqui, mais a minha variável, eu já sei o que eu vou procurar. Então, posso agora montar e resolver a regra de 3, que vai ficar da seguinte forma. 4 gramas de H2, de gás hidrogênio, formam 36 gramas de água. Mas se eu não tiver 4 gramas, se eu tiver 45 gramas de gás hidrogênio, quanto de água eu vou formar? Não sei, coloco um X.
Vocês já sabem aqui, né? Vamos multiplicar em forma de x, eu vou ficar com 4 gramas de H2 vezes x igual a 45 gramas de H2 vezes 36 gramas de água. Passando 4 gramas aqui para o outro lado dividindo, eu vou ter que x é igual a 45 gramas de H2 vezes 36 gramas de H2O dividido por 4 gramas de H2. Gramas de H2 e gramas de H2 nós já vimos que podemos cancelar, então nós ficamos com essa equação aqui, que depois de multiplicar aqui em cima 45 vezes 36 e dividir o resultado por 4, nós vamos ter que x é igual a 405 gramas de água. Até aqui eu já tinha mostrado a vocês em vídeos anteriores, até aqui nós estamos resolvendo uma questão como outra qualquer, tá? Questões que falam sobre rendimento ou sobre pureza dos reagentes, tá? Rendimento da reação ou sobre pureza dos reagentes, nós vamos ter um quinto passo. O que seria esse quinto passo? Seria considerar justamente esse rendimento da reação e a pureza dos reagentes. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos entender que esse 405 gramas de água só se formariam se 100% desses hidrogênios eles reagissem para formar água. Se 100% deles reagissem, ao final eu teria 405 gramas de água. No entanto, a questão ela me diz que o rendimento da reação é de 80%, ou seja, apenas 80% desses hidrogênios aqui reagiram e formaram água. Então, consequentemente, só vai formar 80% desse valor, tá? Só vai formar 80% dessa quantidade de água que está aqui. Mas como é que eu descubro, então, quanto foi formado realmente? Como é que eu descubro quanto vale esses 80% de 405? É simples, eu posso montar uma regra de 3, que vai ser montada da seguinte forma. Vejam, se 100% dos hidrogênios reagissem, eu iria conseguir formar 405 gramas de água. No entanto, a questão me diz que apenas 80% dos hidrogênios reagiram. Então eu tenho que saber o seguinte, 100% seria 405. E 80% vale quanto? Não sei. Se eu não sei, coloco x e monto uma regra de 3 aqui. Vou resolver essa regra de 3 da seguinte forma. 100 vezes x, lembra, eu multiplico de forma cruzada, né? Então 100 vezes x vai ser igual a 80 vezes 405. Posso pegar o 100 e passar aqui para o outro lado dividindo, e aí eu vou ter que x é igual a 80% vezes 405, tudo isso dividido por 100%. Eu posso cancelar aqui o sinal de porcentagem, tá? E então eu posso multiplicar 80 vezes 405, depois dividir esse valor por 100, e eu vou ter que x é igual a 324 gramas de água. Então percebam, esse valor é menor porque nem todos os hidrogênios reagiram, não foi 100% da água que foi formada, apenas 80% desse valor aqui foi formado, e 80% de 405 é justamente 324 gramas, tudo bem? A segunda questão, ela diz assim, ó, o ácido sulfúrico, H2SO4, de larga utilização e fator determinante do índice de desenvolvimento de um país, é obtido pela reação SO3 mais H2O, reagindo e formando H2SO4. Reagimos 130 gramas de trióxido de enxofre, SO3, com água em excesso e condições necessárias. Qual a massa de ácido sulfúrico obtida nessa reação que tem rendimento igual a 75%? Percebam que aqui tem uma série de informações novas. Por exemplo, está falando que tem água em excesso. O que é isso? Está falando sobre condições necessárias e está falando também sobre o rendimento, que é de 75%. Só que eu não preciso me preocupar com nada disso agora. O que eu tenho que fazer? Seguir aquele passo a passo que a gente já viu, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Balancear a equação. Então, vamos balancear a equação, certo? Primeiro, enxofre. Eu tenho apenas um enxofre do lado dos reagentes e do lado dos produtos eu também tenho um enxofre. Oxigênio, eu tenho 3 aqui, mais esse. Então, tenho 4 oxigênio do lado dos reagentes e tenho 4 aqui do lado dos produtos. Assim como o hidrogênio, olha, tenho 2 do lado dos reagentes, tenho 2 do lado dos produtos. Ou seja, essa equação está balanceada, tudo bem? Preciso, então,
calcular a massa, ou o volume, ou a quantidade de mols das duas substâncias que eu vou precisar na questão, tá? E como é que eu sei quais são essas substâncias e se eu vou precisar calcular massa, volume, mol? Relendo a questão. O ácido sulfúrico, H2SO4, de larga utilização e fator determinante do índice de desenvolvimento de um país, é obtido pela reação que nós acabamos de ver. Percebam que até aqui só foi me dado a reação, tá? Aí diz assim, ó, reagimos 130 gramas de trióxido de enxofre, ele já está me dando informação que participou dessa reação 130 gramas de trióxido de enxofre. Se ele está me dando o valor de trióxido de enxofre em gramas, então eu preciso calcular a massa do trióxido de enxofre, tá? Grama, unidade de massa. A massa do trióxido de enxofre é 80 gramas por mol. A massa molar do trióxido de enxofre é de 80 gramas por mol. Além do trióxido de enxofre, nós precisamos saber qual é a outra substância que eu vou precisar para resolver a questão. Então precisamos continuar a leitura aqui, que diz: reagimos 130 gramas de trióxido de enxofre com água em excesso. Olha só, esse excesso aqui, sempre que vocês virem isso daqui, água em excesso ou qualquer substância em excesso, significa que tem a quantidade que você precisar, que você não precisa se preocupar com a água nesse caso, tá? Ela tem excesso, está sobrando, não importa muito para mim, tudo bem? Assim como condições necessárias significa que essa reação ela vai ocorrer. Existem situações em que você tem os reagentes, mas eles não reagem porque as condições não são necessárias, tá? Então, isso aqui é só informação a mais que está te dando, mas nada disso a gente vai precisar, tudo bem? Aí diz assim, ó, qual a massa de ácido sulfúrico? Tá vendo que está me perguntando? E nesse caso, se fala de massa de ácido sulfúrico, eu tenho de calcular a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas por mol, tudo bem? Então já consegui balancear a equação, já consegui calcular a massa das duas substâncias que eu vou precisar para resolver essa questão. Posso ir agora para o passo 3, que é relacionar a massa, volume ou mol com os coeficientes estequiométricos, que nesse caso é bem simples. Por que é simples? Porque eu só tenho um mol de SO3, então um mol pesa 80 gramas. Aqui eu tenho quanto na equação balanceada? 1 mol. Isso significa que eu tenho 80 gramas de SO3, tudo bem? Da mesma forma, o ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas, tá? Como eu tenho só 1 mol mesmo, então eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico. Eu preciso ainda identificar o que essa questão está me dando de informação e o que ela está me pedindo que eu encontre, tudo bem? E aí, vamos reler a questão. Vou começar a partir daqui, né, que a gente já viu que essa primeira parte não nos dá muitas informações. Então vamos lá. Nós temos, reagimos 130 gramas de trióxido de enxofre. Percebem que ele está me dando informação aqui? Eu sei que eu tenho 130 gramas de trióxido de enxofre. Então eu vou retirar essa informação, vou notar isso aqui. Tenho 130 gramas de trióxido de enxofre. E o que a questão está me pedindo? Que eu identifique a massa de ácido sulfúrico obtida nessa reação. Então eu preciso calcular a massa de ácido sulfúrico, certo? Agora que eu já tenho a massa das duas substâncias que eu vou precisar utilizar aqui na questão, que eu já tenho o valor que foi dado na questão e já sei o que foi pedido, eu posso montar a regra de 3. Posso resolver o quarto passo, montar e resolver a regra de 3, que vai ficar assim, ó. 80 gramas de SO3 forma 98 gramas de H2SO4. Mas e se eu tiver 130 gramas de SO3? Quanto eu vou formar de H2SO4? Não sei, né? Coloco X, aí vocês já sabem como a gente vai proceder aqui, tá? Eu vou multiplicar em forma de X, 80 vezes X, igual 130 vezes 98. Já sabemos também que o 80 que está aqui multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo. E depois de efetuar a multiplicação e a divisão, nós vamos ter que x é igual a 159,25 gramas de H2SO4. De novo, eu passei um pouco rápido aqui, porque tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Se você ainda está com dúvida até aqui, veja os vídeos anteriores onde eu mostro essa parte com mais calma, certo? Porque agora nós precisamos ir para o quinto passo, que é considerar o rendimento da reação e a pureza dos reagentes. Essa reação, ela teve rendimento 100%? Se sim, ótimo, nós já chegamos ao resultado.
Se não, nós precisamos ver de quanto foi esse rendimento e efetuar os cálculos para descobrir o valor real de H2SO4, de ácido sulfúrico, que foi obtido nessa reação, tá? Porque nem sempre 100% reage, que é o caso aqui, ó. A questão diz que a reação ela tem rendimento igual a 75%. O que significa isso? Que isso daqui, os 159,25 gramas de H2SO4, seria se a reação ela rendesse 100%, só que ela não rende, ela rende apenas 75%. E quanto vale esse 75%? Não sei, coloco X e vou montar uma segunda regra de 3 para a gente chegar ao resultado. Então percebam, aqui eu vou multiplicar em forma de X, vocês já sabem, então eu vou ter 100 vezes X igual a 75 vezes 159,25. O 100 vai passar para o outro lado, só que dividindo, então eu vou ter que x igual a 75%, cancela com porcento aqui embaixo, tá? 75 vezes 159,25 dividido por 100, tudo isso vai ser igual a x. Quando eu resolvo aqui, quando eu multiplico e depois divido, eu vou ter que x vai ser igual a 119,4 gramas de H2SO4. Percebam, esse é o valor real. Esse aqui é depois de considerar que apenas 75% do ácido sulfúrico se formou, ou seja, que apenas 75% do SO3 ele reagiu, então o resultado final, quanto eu vou ter de verdade, são 119,4 gramas de H2SO4. Tudo bem? A questão 3, ela diz assim: a equação de instalação da pirita, FeS, é FeS, ou seja, pirita, reagindo com oxigênio, O2, formando dióxido de enxofre, SO2, mais óxido de ferro 3, ou seja, Fe2O3. E aí nos pergunta, qual a massa de óxido de ferro 3 obtida em quilogramas? Olha só, destaquem isso aqui, tá? A gente vai precisar. Obtida em quilogramas a partir de 189 quilogramas de pirita, que apresentava 20% de impureza. Algumas informações novas, mas não se preocupe. O que a gente tem que fazer? Seguir o nosso passo a passo. O que eu faço primeiro? Preciso balancear a equação. Como vocês também já viram vídeos sobre como balancear a equação, eu vou colocar direto aqui a equação balanceada, tá? E vai ficar da seguinte forma, ó, 4FeS mais 7O2 reagindo e formando 4SO2 mais 2Fe2O3, tá? Essa equação aqui ela já está balanceada. Preciso ir para o passo 2, que é calcular a massa, volume ou mol das duas substâncias que nós vamos precisar para resolver a questão. E precisamos também identificar quais são essas substâncias. Então precisamos reler a questão, que diz assim, ó, a equação de instalação da pirita é, aí está aí a equação, e nos pergunta, qual a massa de óxido de ferro? Ou seja, nós já sabemos que o óxido de ferro, o Fe2O3, ele é importante. E como pergunta sobre a massa dele, eu preciso calcular a massa molar dessa substância, tá? Que eu já calculei para a gente. A massa molar do óxido de ferro 3 é 160 gramas por mol, tudo bem? E então, continuando, né, nós temos qual a massa de óxido de ferro 3 obtida em quilogramas a partir de 189 quilogramas de pirita, FeS. Então, eu também sei que essa substância aqui, ela também é importante. Eu preciso também calcular a massa dela, porque olha só, foi me dada uma informação sobre a pirita em quilogramas. Quilogramas, unidade de massa. Então, preciso calcular a massa molar dessa substância, que eu também já calculei, e é de 88 gramas por mol. Vamos agora para o passo 3, que é relacionar a massa, volume ou mol, certo? Com os coeficientes estequiométricos. Ou seja, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso entender que 1 mol de pirita pesa 88 gramas, mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 4. Então, 4 vezes 88 vai dar 352 gramas de FeS. Da mesma forma, 1 mol de óxido de ferro 3 pesa 160 gramas. No entanto, aqui eu tenho 2 mols, então 2 vezes 160 eu tenho 320 gramas de óxido de ferro 3, certo? Agora, eu preciso identificar o que a questão está me dando de informação e o que a questão está me pedindo que eu encontre, tudo bem? Então, para isso, vamos reler a questão, que diz assim:
qual a massa de óxido de ferro 3, qual a massa de óxido de ferro 3. Tá vendo que está perguntando? Então, se está perguntando sobre a massa de óxido de ferro, eu já sei que é isso que eu vou buscar aqui na questão, certo? E para que eu consiga encontrar, a questão me diz que essa massa ela será obtida a partir de 189 kg de pirita, ou seja, 189 kg de pirita. Aí aqui um detalhe, lembra que eu disse que esse quilograma seria importante? Acontece que eu não posso calcular, não posso montar uma regra de 3 aqui, quando eu tenho em cima uma unidade, nesse caso gramas, e embaixo uma outra unidade, quilogramas. Da mesma forma que está aqui, ó, gramas, e eu preciso encontrar o valor, aqui ó, ele me pede que encontre o valor em quilogramas. Então, as unidades aqui elas estão diferentes, eu não posso calcular se estiverem assim. E quando ocorre isso, quando eu tenho unidades diferentes, um aqui em cima e um aqui embaixo, unidades diferentes, eu preciso converter uma das duas. As duas unidades, a que está aqui em cima, referente a uma substância, e a que está aqui embaixo, referente à mesma substância, elas precisam estar na mesma unidade. Para fazer isso, eu posso converter tanto a de cima quanto a de baixo. Eu vou escolher, converto uma das duas. Faz diferença qual eu converto? Não. No entanto, como a questão está pedindo que eu encontre o resultado em quilogramas, é bem mais prático eu converter de gramas, que é a unidade que eu não quero no meu resultado, para quilogramas, que é a unidade que eu quero nos meus resultados. Porque percebam, se eu converter esse valor para gramas, no final eu vou ter de converter de novo para quilogramas. Vai me dar mais trabalho, mas não faria diferença, você chegaria aos mesmos resultados, tudo bem? Então, como é que eu converto de gramas, nesse caso, para quilogramas? É simples. Converter um valor de gramas para quilogramas é apenas dividir por 1000. Eu vou pegar o valor que está aqui em grama e vou dividir esse valor por 1000, certo? Então, fazendo isso, dividindo esse valor aqui por 1000, eu vou ter o meu resultado já em quilogramas, tá? Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, tá 320 gramas, então vou dividir esse valor aqui por 1000. Assim, eu consigo converter de gramas para quilogramas. Fazendo isso, nós vamos ter 352 dividido por 1000, eu vou ter 0,352 kg de FeS. Da mesma forma, 320 dividido por 1000, eu vou ter 0,320 kg de Fe2O3. Agora sim eu posso calcular, ó, as unidades elas estão iguais. A unidade aqui está igual à unidade que eu preciso encontrar lá no final, tá? Então, como já estão unidades iguais, posso montar a regra de 3 e resolver essa regra de 3, que vai ficar assim, ó, 0,352 kg de pirita está para 0,320 kg de óxido de ferro 3. Da mesma forma que 189 está para x. Multiplicamos aqui em forma de x, vamos ter a seguinte equação, que nós já sabemos que podemos passar 0,352 para o outro lado, dividindo, tá? E aí vamos chegar a essa equação, onde eu vou poder cancelar quilogramas de FeS com quilogramas de FeS aqui em cima, e depois de multiplicar e dividir, respectivamente, nós vamos ter que x é igual a 171,8 kg de óxido de ferro 3. E aí, pronto? A questão terminou? Não, né? Não, porque a questão ainda me diz que essa amostra de pirita, ela apresentava 20% de impureza. Cuidado, tá? Para não confundir, não é 20% de pureza, é 20% de impureza. O que significa isso? Que de toda a pirita que eu tinha, dos 189 quilos de pirita, 20% era qualquer outro material, 20% não conseguiu se transformar em óxido de ferro, porque simplesmente não era pirita realmente, tá? Desses 189 aqui, eu ainda precisei retirar 20% de impureza. É como a ideia lá do feijão, do quilo de feijão que você havia comprado, tinha 20% que estava estragado. Aqui também, dos 189 kg, 20% é de impureza, 20% é de qualquer outra coisa, certo? Então eu preciso considerar isso, eu preciso entender que apenas 80% de toda a pirita conseguiu reagir, porque o restante era impureza. Então vou ter a seguinte equação: se toda a pirita fosse pura, eu teria obtido ao final
171,8 kg de óxido de ferro 3. No entanto, nós sabemos que existia 20% de impureza nessa pirita, ou seja, apenas 80% desse valor reagiu realmente. Então esses 80% valem quanto? E aí, de novo, eu vou montar a regra de 3, multiplicar em forma de x, tá? Multiplicar aqui em forma de x e vou obter a seguinte equação. 100% vezes x igual a 80% vezes 171,8. Posso passar o 100 para o outro lado, só que ele vai dividindo. Podemos cancelar aqui o sinal de porcentagem com o sinal de porcentagem. Depois de efetuar a multiplicação e depois a divisão, nós vamos ter que x é igual a 137,4 kg de Fe2O3, ou seja, dióxido de ferro 3. Percebam que o cálculo para quando eu tenho pureza dos reagentes é semelhante ao cálculo de rendimento, tá? Eu preciso descontar o valor das impurezas, mas o procedimento é o mesmo. Chega aqui embaixo, eu preciso realizar o quinto passo, ou seja, considerar o rendimento da reação ou a pureza dos reagentes, fazer uma nova regra de 3. Mas está claro para vocês até aqui? Espero que sim. A nossa quarta e última questão, ela diz assim, ó, o nitrato de potássio, KNO3, é conhecido pelas suas propriedades diuréticas. Uma das reações em que podemos obter esse composto é dada a seguir, onde eu tenho nitrato de prata reagindo com cloreto de potássio e formando nitrato de potássio mais cloreto de prata. Dispondo de 82 gramas de nitrato de prata, com 80% de pureza, qual a massa de nitrato de potássio que podemos obter se o rendimento da reação é de 60%? Vamos lá. Nós já sabemos qual é o passo a passo, o que eu tenho que fazer. E a primeira coisa, balancear a equação, tá? Eu tenho aqui uma equação, preciso balancear ela. Mas percebam, prata, eu tenho uma do lado dos reagentes, tenho também uma do lado dos produtos. Nitrogênio, eu tenho um aqui do lado dos reagentes, também tenho um do lado dos produtos. Oxigênio, aqui eu tenho 3, do outro lado também tenho 3. Potássio, aqui eu tenho apenas 1, do lado dos produtos também apenas 1. E cloro, do lado dos reagentes eu tenho 1, aqui do outro lado eu também só tenho 1. Ou seja, a minha equação já está balanceada, certo? Vamos agora para o segundo passo, ou seja, calcular massa, mol, volume das duas substâncias que eu vou precisar utilizar na questão. E para saber quais são essas substâncias, eu preciso reler a questão. Então, a questão diz, o nitrato de potássio é conhecido pelas suas propriedades diuréticas. Uma das reações em que podemos obter esse composto é dada a seguir. Dispondo de 82 gramas de nitrato de prata. Percebem que eu vou precisar utilizar o nitrato de prata e que, de novo, está sendo dado um valor em gramas. E como gramas é unidade de massa, então eu preciso calcular a massa molar do nitrato de prata, tá? Eu preciso calcular a massa molar dele, que já está aqui, eu já fiz. A massa molar do nitrato de prata é 170 gramas por mol, certo? E aí, continuando a leitura, diz assim, ó, dispondo de 82 gramas de nitrato de prata, com 80% de pureza, qual a massa do nitrato de potássio, tá, que podemos obter? Percebam, se está falando do nitrato de potássio referente à massa, eu também vou precisar calcular a massa do nitrato de potássio, a massa molar do nitrato de potássio, certo? Que é, na verdade, 101 gramas por mol. Já encontrei, então, a massa das duas substâncias que eu vou precisar utilizar aqui na minha questão. Preciso agora relacionar essas massas que eu acabei de encontrar com os coeficientes estequiométricos da equação balanceada, que nesse caso vai ser bem simples, né? Aqui todos os coeficientes são 1, então eu sei que 1 mol de nitrato de prata pesa 170 gramas e na equação eu tenho justamente 1 mol, da mesma forma que o nitrato de potássio, 1 mol dele pesa 101 gramas e na equação balanceada eu só tenho 1 mol mesmo, então basta que eu repita esses valores, tá? Porque 1 mol vezes 170, 170, da mesma forma que 1 mol vezes 101 gramas, 101, tudo bem? Eu preciso agora identificar o que a questão está me dando de informação e o que ela está me pedindo, tá? Nós já lemos aqui a questão, já vimos que começa a pergunta basicamente a partir daqui, né? Então vamos ler. Dispondo de 82 gramas de nitrato de prata, ou seja, aqui está a informação que ele está me dando, aqui eu tenho 82 gramas de nitrato de prata.
Ou seja, vou pegar esse valor e notar aqui. E aí em seguida a questão continua. 82 gramas de nitrato de prata com 80% de pureza. Qual a massa do nitrato de potássio? Tá vendo que está me perguntando? Então já sei que meu X vai ficar aqui no nitrato de potássio. Então já tenho aqui os 3 valores para a regra de 3, já tenho também a minha variável. Agora eu posso montar e resolver a regra de 3, que vai ficar assim, ó. 170 está para 101, da mesma forma que 82 vai estar para x. Multiplico em forma de x, vou ter 170 vezes x igual a 82 vezes 101. Posso passar os 170 para o outro lado dividindo, e então eu vou ter que x é igual a 82 gramas de AgNO3, gramas de AgNO3 aqui embaixo, posso cancelar e fica x igual a 82 vezes 101 gramas de KNO3 dividido por 170. Resolvendo essa equação, nós temos que x é igual a 48,7 gramas de KNO3, tá? De nitrato de potássio. Precisamos agora ir para o quinto passo, que é considerar a pureza dos reagentes e o rendimento da reação. E a esse respeito, a questão diz assim, ó, dispondo de 82 gramas de nitrato de prata, AgNO3, com 80% de pureza. Olha só, a pureza desse reagente é de apenas 80%, ou seja, esses 82 gramas de nitrato de prata que nós tínhamos não era 100% nitrato de prata, apenas 80% realmente era do reagente, 20% era de impureza. Então nós precisamos considerar esse valor, porque nós não vamos obter todo esse valor aqui, nós não vamos obter os 48,7 gramas de nitrato de potássio, nós vamos obter também apenas 80% desse valor. Precisamos montar uma regra de 3, como a gente já viu, que vai ficar assim, ó. Se nós tivéssemos 100% de pureza nesses reagentes, então nós iríamos obter 48,7 gramas de nitrato de potássio. Como nós tínhamos apenas 80% de pureza, então nós vamos obter um valor x. Resolvendo aqui, vocês já sabem, multiplico em forma de x, então eu vou ter que 100% vezes x é igual a 80% vezes 48,7. Reorganizando a equação, nós vamos passar o 100% aqui para baixo, dividindo. Posso cancelar a unidade aqui e nós vamos ter, depois da multiplicação e da divisão, que x é igual a 38,9 gramas de nitrato de potássio, certo? Então, esse é o valor de nitrato de potássio que eu vou obter considerando a pureza desse reagente. Mas olha só, essa questão ela tem outro detalhe, ainda não acaba aqui. Por quê? Porque continuando aqui a leitura, olha, dispondo de 82 gramas de nitrato de prata com 80% de pureza, qual a massa de nitrato de potássio que obtemos se o rendimento da reação é de 60%? Percebam, o rendimento dessa reação é de apenas 60%. O que isso significa? Que mesmo depois de retiradas as impurezas do nitrato de prata, não foi 100% dele que reagiu, apenas 60% do nitrato de prata conseguiu reagir. Então nós precisamos considerar isso também, precisamos entender o seguinte, ó. Do nitrato de prata, depois de retirado todas as impurezas, nós conseguimos gerar com ele 38,9 gramas de nitrato de potássio. No entanto, conseguiríamos isso se a reação rendesse 100%, mas ela não rende, ela rende apenas 60%. Então perceba, se rendesse 100%, eu teria ao final 38,9 gramas de nitrato de potássio. Mas essa reação só rendeu 60%, então eu vou obter uma quantidade x. Multiplicando aqui cruzada, eu vou ter 100 vezes x igual 60% vezes 38,9. Reorganizando a equação, nós podemos então cancelar aqui o sinal de porcentagem e o sinal de porcentagem e depois de multiplicar 60 vezes 38,9 e dividir o resultado por 100, nós vamos chegar que x é igual a 23,4 gramas de KNO3, ou seja, de nitrato de potássio. Esse daqui então, finalmente é o resultado da minha questão, certo? Esse é o resultado final da minha questão. E esses resultados aqui é bom para que a gente entenda. Olha só, esse valor aqui seria o valor final se o reagente tivesse 100% de pureza, mas ele não tem, né? Tem só 80%, mas seria o resultado final se o reagente tivesse 100% de pureza e se a reação também rendesse 100%. Como o reagente não era 100% puro, vai diminuir a quantidade.
ele tinha apenas 80% de pureza. Isso fez com que o nosso resultado fosse para 38,9, já caiu um pouco, né? De 48,7 para 38,9 já caiu um pouco. No entanto, esse ainda seria o resultado se a reação ocorresse em 100%, ocorresse com 100% dos reagentes, e não ocorre, ocorre apenas com 60%. E é por isso que nós temos esse terceiro valor. Ficou claro para vocês o que seria rendimento e o que seria pureza das reações? Espero que sim. Tá? Nós vamos ficando por aqui. Com essa aula nós encerramos a parte de estequiometria e nos vemos em uma próxima aula, gente. Até mais.